mente está endurecida, você tem olhos e não vê, você tem ouvidos e não ouve. O quão duro está o seu coração que não entra nada mais dentro de você. Coração duro é mente cheia de conceitos, preconceitos e crenças. Que são tantas as crenças e os conceitos e os preconceitos que não entra mais nada na sua vida. E a vida é feita de escolhas. E quando você não deixa entrar mais nada na sua vida, a sua vida não anda mais. Você fica numa roda e não sai dela. Quero dizer para você que existe uma alegoria da caverna, onde Platão, ouvindo Sócrates, aprendeu sobre as sombras. Quantas sombras você vê? Quantas sombras estão ao seu redor? Na alegoria da caverna, Platão dizia, Sócrates dizia, e Platão ouvia, que as sombras, elas representam a nossa realidade. O que nós vemos ao nosso redor são sombras da realidade. Que esse conceito que nós temos de vida e de sociedade e de pessoas são conceitos instalados em nossa mente que nos moldam enquanto pessoas e seres humanos onde estamos. E daí uma dessas pessoas conseguiu fugir da caverna, porque lá na entrada da caverna tinha uma luz, só que eles viviam dentro da caverna, no escuro e na sombra, e a sombra era o reflexo da realidade que entrava dentro da caverna. E quando essa pessoa conseguiu ver a luz, conseguiu ver o sol, conseguiu ver os vales, conseguiu ver o colorido, conseguiu se despertar para a vida, a gente pode falar que essa pessoa conheceu o reino de Deus e conheceu o Senhor. E daí ela se encantou tanto com essas maravilhas que ela falou assim: eu vou voltar lá e falar para os meus amigos que estão dentro da caverna que lá fora existe uma vida abundante, uma vida colorida, uma vida de maravilhas. E ele voltou, entrando na caverna, não mais acostumado a viver nas sombras, ele tropeça, cai, rapidamente ele se recompõe, já se levanta e começa a contar para os amigos: vocês não acreditam o que eu vi, vocês não acreditam o que eu experimentei, vocês não têm ideia do que tem lá fora. Esse mundo maravilhoso do reino que está lá fora, vocês têm que conhecer, vocês têm que ver, vocês têm que ouvir, vocês têm que se alimentar daquilo. E daí, os que estão vivendo naquela sombra, dentro daquela caverna, cheio de preconceitos e crenças, uns olham aos outros e falam: esse daí tá louco. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Não vamos dar bola para ele. Quantas vezes na nossa vida nós aprendemos e conhecemos e queremos passar essa coisa maravilhosa que nós aprendemos ao nosso próximo, só que ele está dentro da caverna, ele está vivendo nas sombras e ele não consegue tirar esse coração duro, porque ele vê, mas ele não quer ver. Ele ouve e ele não quer entender. E o coração dele está tão duro que equipara-se a uma mente dura, que não aceita mais nada. E quando você está dentro da caverna, nas sombras da sua vida, vivendo só de penumbras, você não consegue ver as maravilhas que Deus tem para lhe apresentar na saída e na porta da caverna. Da mesma forma que tem uma passagem que Deus estava na porta da casa e os escribas lá fora, e ele chamando eles para entrar, e eles não entraram. Mas essa passagem, ela fala de 3 parábolas. Mas eu vou contar em outro momento,
Agora eu vou trabalhar a respeito das sombras que estão na sua vida, das sombras que você fica atrás, para que você entenda que você está dentro de uma caverna e você pode sair dessa caverna. Que essa caverna é a sua mente fechada, que você não consegue entender e não aceita. Quando eu falo de vida, e ontem eu trouxe essa mensagem de vida e mensagem de condições de vida. E hoje eu trago a mensagem da vida novamente. E a mensagem de que você pode viver. E você pode sair de dentro dessa caverna escura que você não consegue ver mais nada. Você está vivendo numa bolha tão pequena que ela está diminuindo a cada dia e te engolindo. Pense comigo a respeito da vida e veja se você concorda. Quando você olha para uma planta, imagine a planta que tem na sua casa, ou na frente da sua casa, ou na praça, uma planta que você admira. Eu vou dar o exemplo da lavanda. Eu tenho a lavanda no meu jardim. Você pode ter uma rosa, você pode ter uma margarida, você pode ter a planta que você quiser, mas imagine uma planta. Ali, quando você olha ela, você vê que ali tem vida. E quando você percebe você vê que tem vida. Então você vê que em você há vida e na planta há vida. Quando você sai da caverna, você vê que tudo tem vida. Quando você está dentro da caverna, você não vê vida. E quando você entende a diferença de que você pode ver vida em tudo, você começa a ter as percepções e você começa a ganhar compreensão de que o mundo ele tem mais a lhe oferecer do que só essas sombras que você está vivendo hoje. Tire esse coração duro de dentro de você. Pare de ouvir os barulhos que estão à sua volta. Ouça o que está clamando dentro do seu coração e dê ouvido a você, que daí a vida vai se manifestar de várias formas na sua vida. Bom dia! Como é que vai? Tudo bem? Sábado abençoado, hein? Vamos tomar um café? Daqui a pouco estarei presente no evento da minha amiga Samantha, mentora Samantha. Estou já me preparando, hein? Serei o palestrante lá hoje. Estarei na cidade da Penha, em Santa Catarina, na parte da tarde. Vou colocar uns spoilers depois aqui. Vou dar umas dicas, mandar umas fotos. Vou hoje forte, hein? Hoje vamos estar presente lá. Vamos falar de posicionamento e propósito. O poder de você se posicionar enquanto filho de Deus. Porque quando você conhece Deus e você sabe que você é filho dele, você começa a olhar no espelho e você sabe o que está aqui dentro. Você sabe quem é você. Você sabe que você é grande, porque o filho dentro da casa do pai, ele é muito grande. Você, nesse mundo, sendo filho de Deus, você é muito grande. E terminando aqui a nossa compreensão sobre a vida, eu quero perguntar para vocês assim: a sua mente está endurecida? Você tem olhos e não vê? Você tem ouvidos e não ouve? Você vive nas sombras da realidade? Essa reflexão vai ser tão forte na sua vida hoje, que se você tiver 5 minutos, você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar. Qual é a sua dor hoje? O quanto ela te atinge?
Isso causa em você medo em tudo, ciúmes, raiva, frustração, inveja, ambição, mágoa, ansiedade, uma dor tão grande que você nem tem ideia de onde que ela vem. A maioria das dores que temos físicas são dores da nossa mente e do nosso coração endurecido. E daí esses dias eu fiz um ensinamento, eu falei aqui sobre um ensinamento muito forte. E até anotei aqui, eu falei, eu vou resgatar esse ensinamento e vou trazer. Ele fala o seguinte: quando alguém lhe apresentar ira, mostre para essa pessoa os frutos do seu espírito. Quando alguém lhe apresentar dor, exponha o nível da sua paciência. Quando alguém lhe apresentar uma crise, mostre a sua graça. Quando alguém estiver em perdas, mostre o seu equilíbrio. Quando alguém estiver com raiva, mostre que você a ama. Quando alguém estiver numa situação muito delicada, estenda a mão, seja solidário. O ser solidário, estar ao lado, ser próximo, isso é vida. Vida em abundância. Abundância é quando você doa mais do que você tem. Quando você doa e não perde nada. Porque Deus te dá tanto que tudo que você doa não vai parar de entrar na sua vida. A fonte de água da sua vida vai ser cada vez mais abundante. E quanto mais você doar água, quanto mais você doar, quanto mais você servir, vai ser mais poderoso na sua vida. Eu termino o ensinamento falando da Santa Ceia. Jesus, na última ceia, antes da morte, da cruz, e que não for morte, foi ressurreição, mas antes de ir para a cruz, ele ceiou com seus discípulos. E ele, observando todos os discípulos comendo, bebendo, ele olhou, ninguém lavando o pé um do outro. E ele, na sua magnitude, grandeza, ele pegou uma toalha, colocou na cintura, se agachou e começou a lavar o pé de cada um dos apóstolos. O maior naquele momento era o menor de todos. E o menor de todos, na sua simplicidade, é o maior de todos. Quando você é simples e tem o poder do servir, você é tão grande, independente aonde você esteja, você é maior que todos. Você é filho de Deus. E por saber que você é filho de Deus, você não tem nenhum pudor em servir ao seu próximo, a lavar o pé do seu próximo, porque o menor, ele sempre é maior. Não é que as coisas menores que você faz não significam coisas grandes. Todo mundo começa a casa com o primeiro tijolo. E depois a grandeza da casa, ela se reflete dentro da sua vida. A maioria das pessoas querem que o mundo seja do jeito que elas pensam. Elas são tão frustradas que elas não aceitam o mundo do jeito que ele é. Se você tirar essa pedra de dentro do seu coração, você vai desentupir a entrada. E vai entrar tantas coisas boas na sua vida que você vai jogar essas crenças limitantes e esses preconceitos que te deixam na sombra. E aí vai haver vida em você. Vamos falar do livro Café com Deus Pai. Hoje, dia 15 de junho, poderosíssimo, hein? A palavra é de João, capítulo 8, versículo 34 e 35. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Sempre. Falamos agora, né? O filho. Entenda que você é filho, que você é poderoso, que você pode. Entenda que você é a imagem e semelhança do Criador. A sua identidade, ela é tão forte, tão grande, que basta você só sair da caverna, dessas sombras que estão ao seu redor, que você vai ver a luz da vida entrando no seu coração. Atualmente, o vício tem amarrado, dominado, escravizado e matado muitas vidas. Lares são destruídos pelo vício, pois o sofrimento e a degradação não ficam restritos à pessoa viciada. O rastro de destruição afeta toda a família. Sei muito bem como é devastador conviver com um escravo do vício. Aqui, o pastor que escreveu o livro, ele fala da família dele. Ele tinha um pai que era viciado. Por muitos anos, a minha casa passou por isso. Hoje sei que o meu pai não tinha controle. Ele era escravo do vício que herdou de gerações anteriores. Lembro-me de que, por volta dos 12 anos de idade, enquanto via toda a desgraça no meu lar, eu trabalhava em um bar, servindo meu pai e seus amigos. Esse poderia ser o início de uma caminhada seguindo os passos da dependência do álcool. O que me abriu os olhos foi o conforto e a segurança que recebi do Senhor ao aceitar Jesus. Deus ainda me permitiu ver o meu pai ser liberto e também aceitá-lo antes de partir desse mundo. Numa das palestras, o pastor diz aqui que o pai dele, no leito de morte, dias antes de morrer, pediu perdão para toda a família. Aquilo foi muito importante para ele. O Senhor Jesus é a verdade que nos liberta da escravidão do pecado e suas consequências, do engano de não reconhecermos que só Cristo pode nos curar e libertar do erro. O pecado nos escraviza, controla, domina e dita as nossas atitudes. Mas Jesus pode libertar-nos da escravidão que nos impede de nos tornarmos quem Ele planejou que sejamos, filhos amados de Deus. Talvez você não tenha nenhum vício, mas esteja aprisionado em outras questões ocultas que o sufocam, feito areia movediça. Aceite Jesus e desfrute da paternidade de Deus hoje. Rejeite tudo que o afasta de Deus e o impede de viver os propósitos dele para a vida, que reflete a liberdade do reino. Um dia eu fiz a minha escolha. Você pode hoje fazer o mesmo e passar a viver uma vida nova. Hoje você vai sair da caverna. Você vai sair dessas sombras. Você vai ver o novo, você vai ver o sol, você vai ver que há vida, que a planta que tem vida é a mesma vida que reina na sua vida. E você tem o discernimento de entender tudo isso. Você tem o discernimento de entender que você é filho de Deus, amado por Ele. E você pode ser quem você quiser. Só saia da caverna. Às vezes a caverna, ela é o ambiente que você está hoje. Às vezes a caverna são as pessoas que você convive. Cuidado. A caverna, ela não traz só abrigo. Ela traz sombras e ela pode continuar moldando a sua vida e deixar esse coração endurecido. Bom dia! Que Deus abençoe a todos e se gostaram, mande para alguns amigos. Se gostaram, dê um joinha e que Deus abençoe a todos. Vamos lá? Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Senhor, a Ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha vida, pela vida que eu consigo perceber que tem ao meu redor, por saber que não estou nas sombras da caverna, que estou dentro do reino do Senhor, proferindo a palavra e todos os dias abençoando o meu próximo.
Que assim seja. Amém. Já é. Vamos viver a vida. Deus, a hora que te acordou hoje, falou para você assim: meu filho, você tem 97 mil segundos para viver hoje. Faça o melhor para você. Fique com Deus. Grande abraço. Vida.